Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia, bem-vindos a mais uma história aqui no nosso canal Dani Delanos, mais uma história no nosso mundo gringo. Sim, gente, bora lá ver a história de hoje, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Gente, olha, essa história é o seguinte, é bem o título que vocês estão vendo mesmo, e ela se questiona muito, né? Por que a mãe deu ela e criou a irmã, né? Mas a gente vai conhecer toda essa história a fundo agora aqui no canal. Não esqueça de deixar o seu joinha. Gente, vamos bombar agora em 2022, muitas histórias chegando. Deixe o seu joinha. Se não quiser comentar muito, comenta Oi, Dani. Para o YouTube entender que vocês interagem no meu vídeo e mandar as histórias. E não esquecendo para você... Gente, desculpa, eu sei que semana passada os vídeos saíram um pouquinho mais tarde, mas segunda a sexta, 8 horas da manhã, horário de Brasília, vídeos no canal, tá? É porque é tanto fuso horário que eu fico, que eu já não sei nem que horas onde eu tô, que horas que é no Brasil, 8 da manhã. Mas prometo que vai sair certinho agora. Bom, vamos lá, a história de hoje então. Dani, minha história é longa e já peço desculpas, querida, a gente adora a história longa. Minha história começa com a minha mãe. Ela não teve uma vida fácil. Ela morava no interior de São Paulo e a mãe dela faleceu quando ela nasceu. Mas ela já tinha irmãos e irmãs quando isso aconteceu. Não preciso dizer que ela se sentia extremamente culpada por eles terem ficado sem mãe. Então a mãe deve ter morrido no parto dela, né? A irmã mais velha da minha mãe, que mora com ela até hoje, cuidou dela e dos irmãos pequenos. Meu avô se casou novamente e a madrasta era bem uma madrasta com eles. E ela levou ainda os filhos dela que ela já tinha. Na adolescência, a minha mãe, ela fugiu, ela morou na rua, ela engravidou, ela abortou algumas vezes, mas acabou tendo 2 filhas. A história dela daria uma outra história, mas no meio disso tudo ela conheceu meu pai. Entre idas e vindas, eles se casaram e tiveram 2 filhas e uma delas sou eu. Então, desculpa, aqui a história começa com a minha mãe. Então, quem morreu no parto foi a avó dela, no caso, né? Então, vamos lá. Eu fui a primeira filha. Meus pais, quando se casaram, foram morar nos fundos da casa da minha tia, a que criou a minha mãe, junto com meu avô. Quando eu nasci, eu não sei por qual motivo, meus pais me deram para minha tia. Depois veio a minha irmã e eles criaram a minha irmã. Eu cresci ouvindo que eu tinha 2 mães e eu tinha vergonha de explicar isso na escola e vergonha de explicar isso para os outros. Eu me senti uma aberração e, para piorar, minha mãe dava atenção, carinho e mesada para minha irmã. Eu ficava sempre de lado. Enquanto minha tia trabalhava, minha mãe me olhava, mas não cuidava de mim da mesma forma que ela cuidava da minha irmã. Para minha tia, que me criou, eu era uma marionete feita para fazer as vontades e realizar os sonhos malucos dela. Eu não poderia ter personalidade nem escolha. Ela me vestia como uma adulta desde criança. Eu não podia brincar porque eu tinha que me portar como uma mocinha. Eu tinha que ir para o balé, eu tinha que fazer piano, eu não podia engordar. E desde os meus 6, 7 anos, minha tia me colocou de dieta. Eu comia escondida e engordava. Eu era chamada de bolão, feia. Eu tinha sempre que ser boa no que eu fizesse para que eu não me envergonhasse. A gordura era uma vergonha. Falar errado uma palavra era uma vergonha. Correr e brincar era uma vergonha. Eu deveria andar com gente melhor do que eu. Até hoje eu não entendi o que isso quer dizer. Melhor em quê? Porque para ela era pessoas que tinham dinheiro que eram melhores que eu. Mas dinheiro não define caráter. Eu cresci uma adolescente revoltada. Eu me sentia usada por ela e abandonada pelos meus pais. Até hoje eu não entendo por que eles deram a primeira filha como se dessem um filhotinho de cachorro. Que é ela, né, gente? Mesmo morando no mesmo quintal, eu entendi. Falando que eu entendi que eu acho que eles moravam no mesmo quintal, tá? Até que um dia, gente, ela resolveu fugir da casa da tia. Ela falou assim, eu não quero mais morar aqui.
e um vizinho me viu no meio da noite na rua e me levou para casa dos meus pais. E a partir desse dia eu comecei a morar com meus pais. Eu esqueci de contar que o meu pai bebia quando nós éramos pequenas. E como minha mãe cuidava de mim quando a minha tia trabalhava, era um terror diário. Perto do horário que ele deveria chegar em casa, era todo mundo de banho tomado, boca fechada e, sobretudo, sem fazer nada que o deixasse bravo. Senão ele quebrava prato, ele gritava, ele xingava, ele nos proibia de sair de casa. Aos 13 anos eu trabalhava tirando foto 3x4 das pessoas, numa foto, que chamava, né, essas casas de foto. Eu ganhava R$50 por mês e eu estudava à noite. Assim eu fugia um pouco dessa minha realidade e me sentia adulta. Eu sempre fui boa aluna. Aos 14 anos eu passei numa escola de estudo técnico paga pelas indústrias. Eu continuei trabalhando, dessa vez num supermercado onde eu ganhava R$80 e eu estudava à noite. No segundo ano eu encontrei estágio na minha área, eu sou química, e eu ganhava um salário que nunca poderia imaginar na minha vida, R$900. Eu me formei, fui efetivada com um salário ainda maior e comecei a faculdade. Mas minha vida não era só trabalhar e estudar, não. No meio disso tudo eu arrumava um tempo para beijar muito na boca. Eu era muito namoradeira. Nunca dava certo com ninguém, porque eu não queria passar dos beijinhos. Até que com 16 anos eu tive meu primeiro namorado. Ficamos. Então ela teve a primeira vez dela também. Ficamos juntos 2 anos, mas ele endoidou quando passei na escola técnica e acabamos nos separando devido a ciúmes e brigas. Na faculdade eu também tive um grande amor. Sou amigo dele até hoje. Ficamos juntos 5 anos. Tudo era incrível entre nós, mas dessa vez foram meus ciúmes que estragaram. Ele era músico e professor de química e matemática. Ele tocava na noite, aos finais de semana, e eu sempre lá com ele. Mas era muita mulher em cima, apesar de eu ver que ele só tinha olhos para mim. Eu via as mulheres jogando o telefone, olhares para ele, e aquilo me incomodava. Eu tinha ciúme, sabe? Eu sempre fui uma menina com um belo corpo. Depois que ela cresceu, né, ela falou que ficou com 1,75 m, alta, magra, cabelos compridos. Eu chamava atenção, mas eu não me via tão bonita como os outros me viam. Eu não me achava merecedora de viver um grande amor. Até hoje eu tenho essa baixa autoestima. Depois que terminamos, eu sofri demais. Ele também, mas não voltamos. Eu comecei a sair para balada de segunda a segunda, até que eu conheci Dante. Ele era uma cópia do Paulo Zulu, aquele modelo, mas menos forte. Ele foi minha perdição. Quem não sabe o que é Paulo Zulu, dá um Google aí que vocês vão ver, tá? Começamos a nos relacionar e eu só pensava em esquecer o Val, que era um músico. Primeiro alerta vermelho que eu lindamente ignorei, no alto dos meus 22 anos. Ele tinha um filho e ele não pagava pensão. E tinha se separado da mãe do menino porque tinha agredido ela. Mas claro que a louca aqui, né, nem viu isso. E a louca também era a mãe, né? Ele falava que a ex-mulher que era uma doida. Gente, segundo alerta também que eu ignorei, ele não falava com os pais, que eram separados. Ele dizia que era pelo trauma da separação. Terceiro alerta que eu fui descobrir quando eu coloquei para morar ele dentro da casa dos meus pais, porque ele ficou desempregado e sem teto, ele bebia igual um condenado. Ele causava, apanhava na rua, usava cocaína, mas eu estava tão desesperada para não pensar lá no Val, que era um músico, que essa preocupação e trabalho que ele me dava me distraía. Nossa, nessa época eu engordei muito. Durou 1 ano. Ah, gente. Aí ela disse que ele começou a criar tanta confusão na casa dos pais. Gente, é a segunda história que eu leio hoje que vocês estão me dando dor de cabeça. Vocês levam a confusão para casa do pai, que, gente, o pai de vocês trabalhou a vida inteira, se aposentou, criou vocês. Eles querem paz nesse momento da vida. Não, vocês levam o quê? Problema. Leva o homem para dentro do... Gente, eu tô com dor de cabeça, eu não tô brincando, não. Bom, aí ela foi conversar com o pai de clone de Paulo Zulu aí, né? Pra ver o que o pai podia fazer. O pai dele, né?
O pai dele tinha posses e deu um apartamento para ele morar. Mas ele foi irredutível. Ele falou que só iria se eu fosse. Na época eu achei que aquilo era uma prova de amor, né? Mas hoje eu sei que foi porque eu tinha um belo salário de coordenadora de qualidade nessa época e ele continuava desempregado e dormia o dia todo, né? Depois das noitadas que ele fazia. Então ele precisava uma besta aqui para pagar a bebida dele e as drogas. Quando mudamos para esse apartamento, ele me proibiu de ver meus pais. Me ameaçava dizendo que se soubesse que eu vi, ele esperaria meu pai no ponto de ônibus e bateria no meu pai até matar. Não tô acreditando. Eu, com medo, ligava para meus pais do telefone do meu trabalho e dizia que estava tudo... Eu vou até tomar um chá de cidreira, ainda bem que eu fiz um. Eu fingi uma felicidade que não existia. E assim foi durante 3 meses. Gente, vocês estão me dando dor de cabeça, eu não tô brincando, não. Um dia eu tinha chego do trabalho, eu estava preparando feijão, cozinhando a comida da semana para facilitar minha vida. Ele não chegou até a comida ficar pronta, como sempre, e eu jantei. Acabei dormindo e acordei com ele esmurrando a minha cara, pois no auge da loucura com as drogas, ele achava que eu tinha convidado alguém para jantar lá em casa. Gritei, os vizinhos chamaram a polícia e ele fugiu. Eu aproveitei a fuga, peguei minhas coisas e fui embora. Mas tinha que esperar o ônibus voltar a circular, porque era madrugada. E eu não tinha como pegar o Uber, o táxi, porque ele tinha pego o meu cartão antes de fugir. Cancelei o cartão e fiquei aguardando o dia amanhecer na casa de uma vizinha, que se compadeceu de mim. Cuidou das minhas feridas e no dia seguinte eu fui embora. Ele quebrou meu nariz nesse dia, e até hoje meu nariz é meio torto. Eu cheguei na casa dos meus pais, ninguém me perguntou nada. Liguei para o meu trabalho e disse que eu não estava bem e que eu não iria naquele dia, que eu explicaria o que aconteceu no dia seguinte. Eu tinha medo de sair na rua e ele me perseguir. Mas fui ao trabalho no dia seguinte, como eu estava com muita maquiagem, para esconder um pouco do que tinha acontecido. Chegando lá, eu contei a verdade a todos. Uma amiga me levou na delegacia da mulher. Ele começou a me perseguir todos os dias na saída do trabalho. E quantas vezes saí escondida dentro do carro de alguém ou algum caminhão que estivesse saindo para eu pegar um ônibus em outro ponto enquanto ele estava lá na porta. Isso tudo acabou quando ele tentou invadir a casa dos meus pais. Eu liguei para a polícia e disse que alguém tinha tentado invadir a residência. Eles chegaram rápido e o pegaram. Ele dizia que me conhecia, que só queria falar comigo. Eu expliquei que tinha um processo na delegacia da mulher contra ele e tudo mais. Eu acredito que a polícia deu um susto nele, porque depois disso nunca mais ele me perseguiu e quando ele via minhas irmãs ele mudava até de calçada. Quem tem cu tem medo, né, amiga? Bom, no meio disso tudo, teria um show tributo a Raul Seixas, que eu gostaria muito de ir na minha cidade. Era num bar. Minha irmã disse que tinha um amigo que iria e sugeriu que eu fosse com ele. Ele era enorme, estilo alemão, lindo. Não precisava falar que nos apaixonamos. Tivemos até um filho que hoje tem 15 anos. E vivemos juntos durante 11 anos. Passamos por bons e maus momentos, construímos nosso lar. Por doenças de nossos pais e sempre unidos. Mas nosso amor foi acabando e se tornou uma amizade. Somos amigos até hoje. Quando eu estava nessa confusão de sentimentos antes de me separar, me lembrei de um sonho de conhecer a França. Eu tinha esse sonho. Coloquei na minha cabeça que antes de morrer eu iria à França. E eu disse a ele que poderíamos guardar um dinheiro e fazer uma viagem para a França. Ele não disse nem que sim nem que não. E eu comecei a guardar dinheiro. Nesse meio tempo, a empresa onde eu trabalhava recebeu alguns colegas da França para nos ajudar num projeto. Durante esse ano do projeto, aprendi a conhecer melhor um colega, Mathieu, que também passava por um problema no relacionamento. Nos apaixonamos, nos envolvemos e aquele dinheiro que eu comecei a juntar para ir a passeio na França, usei para começar a aprender francês. Adiei um pouco minha viagem. Não preciso dizer que nesse meio tempo a minha história com o pai do meu filho ia de mal a pior. Eu contei a ele que eu estava apaixonada por alguém e a reação dele foi bem sarcástica. Ele disse: "Vai à luta, companheira, porque gorda e feia assim, quem vai te querer?"
Nisso me envolvi de vez com o francês porque sabia que entre eu e o pai do meu filho não teria volta. Quando juntei o dinheiro para ir para a França, passei um mês em Paris estudando e melhorando meu francês. Mas também descobri que Mathieu tinha somente se aproveitado da situação ao dizer que não estava bem com a esposa dele. Ele estava muito bem, obrigado. Tanto que nunca pôde nem ir no aeroporto quando estava em nenhum encontro pôde, enquanto ela esteve em Paris. Então, né? Mas é aquela coisa, aconteceu, ela acabou largando e foi lá pra França lá, né? Tipo, uma coisa levou a outra, né? Mas eu não deixei isso me abalar, não. Paris é uma cidade linda, me apaixonei pela forma de viver e pela liberdade que eu vivi. Sem medo de assaltos, armas, vendo as crianças da idade do meu filho indo e voltando sozinhas de metrô. Achei aquilo o máximo. Em um mês em Paris, me fez tomar muitas decisões. Ao me separar definitivamente do pai do meu filho, tomei a decisão de viver na França. Isso foi em 2017. Muita gente não acreditou em mim, mas eu acreditava. Então, todos os dias pela manhã, eu mandava currículo para todas as vagas possíveis e imagináveis de emprego. Eu não queria e não teria condições de viver lá sem um trabalho, mas eu não desistia. Em 2018, surgiu uma vaga na matriz da empresa onde eu trabalho, na Suíça. A vaga seria uma posição global para a Suíça e outro país da Europa. Eu sabia que para a Suíça seria muito difícil obter um visto, mas meu foco continuava sendo a França. Eu fui aprovada nessa vaga e sim, em 2019 eu vim viver na França. Antes de tudo, conversei muito com o pai do meu filho e ele dizia: você vai, nosso filho vai depois, pois eu não quero que ele chegue lá com você para ela arrumar as coisas primeiro. Bom, gente, acabou que meu filho nunca veio. Ele mora no Brasil com o pai. Isso acaba comigo, mas eu não penso em voltar. Eu ainda tenho esperança que um dia ele vai vir morar comigo. Não que seja para fazer, nem que seja para fazer uma faculdade ou algo do tipo. Amiga, foi igual aconteceu comigo, né? Eu fui, quando as coisas melhoraram, eu vou levar meus filhos. Quando eu quis levar meus filhos não quiseram ir porque já estava pegada ao pai. Nesses 2 anos de França aprendi muito. Quase enlouqueci com as saudades e com o confinamento de meses e meses aonde eu não via ninguém. Eu não contava com essa pandemia no meio disso tudo. Fazem 2 anos que eu não vou em casa, no Brasil. Durante a pandemia eu comecei a conversar com o francês pelo rap Oliver. Logo trocamos telefone e eu não tinha me apaixonado por ele ainda, mas ele era um bom amigo. Ele morava na região parisiense e eu moro mais no interior. Aprendemos a nos conhecer. Ele é um pouco mais baixo que eu, coisa que eu nunca aceitaria na vida, porque lembra que ela falou que tem 1,75 m? Eu também sou alta, gente, eu tenho 1,77 m. E eu também nunca quis homem mais baixo que eu, me incomoda isso. Mas ele tem muitas qualidades. Acho que a altura é só um detalhe. Seu olhar doce, sua forma de rir mesmo entre as dificuldades, seu carinho, né? E a forma como ele cuida de mim fizeram com que eu me apaixonasse de verdade por ele. Ele conheceu meu filho quando meu filho veio para o Natal, no ano passado. Eles se entenderam muito bem e são amigos, apesar da diferença da língua, né? E eu ter que traduzir muita coisa. Hoje moramos juntos e fazemos planos para o futuro. Eu tenho 41 anos. Ele pensa em ter filhos ou adotar. Ele sonha em ser pai. E aos poucos eu começo também a visualizar algo. Mas eu tenho medo que meu filho me odeie caso eu decida ter um bebê. Meu filho parece estar mais maleável com a ideia de vir morar na França. Eu e Oliver compramos um apartamento em Arqueres, que fica a meia hora de Paris. E o quartinho do meu filho ou dos meus outros filhos já está garantido. Somente esperando que meu filho venha do Brasil para nos dar essa alegria. Sei que minha história ficou longa, mas queria dizer que o fato de eu ter nascido de uma família humilde, com pais que sabem apenas ler e escrever, meus pais nunca foram na escola, eles passaram muita dificuldade para nos criar, mas isso não impediu que eu realizasse meus sonhos. Eu sinto que apesar da distância, eu estou honrando eles quando eu sigo meu coração e desbravo esse mundão. Nunca deixe de lutar, pois todo esforço vale a pena quando a alma não é pequena. Aí ela deixou o telefone dela para mim.
Ai, Alice, obrigada, obrigada pela sua história. Nossa, achei demais, sabe? Eu acho assim, você começa a história com aquele trauma, né? Aquela coisa, por que que a sua mãe te deu, não deu a sua irmã. Mas eu acho que você acaba contando ali, né? Eu acho que seus pais talvez por acharem... Às vezes, gente, vocês viram o caso da Sara Pôncio? Que ela adotou um menininho, o Josué, e a mãe, ela criou o menino por 2 anos e a mãe verdadeira foi querer a guarda. A Sara é de uma família milionária no Rio de Janeiro e a mãe de uma família bem humilde em Fortaleza. E muitas vezes eu vi os comentários e muita gente questionando, gente, amor de mãe também é você ter amor pelo seu filho, querer talvez que ele cresça num ambiente melhor, né? Mas as pessoas questionando a mulher, porque, poxa, tirar o menino de uma família completamente estruturada, onde o menino tinha tudo, para levar o menino para o Nordeste, porque ela não tem condições, né? Apesar que agora parece que a Sara tá até ajudando a família do menino, mas ela não tem condições, tanto que ela deu o menino porque ela não tinha condições. E eu acho que amor de mãe às vezes também é isso, sabe? É você, sei lá, às vezes saber que você não tem condições e achar que alguém vai poder fazer algo por você. Pode ser que a sua mãe ali, né, achou, quem sabe a minha irmã vai poder criá-la melhor, vai poder dar a ela o que ela precisa. A gente não sabe. Mas que bom que depois você volta para casa, que você consegue conviver com seus pais. Bom, amiga, os relacionamentos aqui, né, os casos abusivos aí, o relacionamento abusivo aí que você passou, infelizmente acontece, a gente não vê, por isso que se torna um relacionamento abusivo, porque se a gente visse o sinal desde primeira, não seria um relacionamento abusivo, né? A gente ia sair fora logo. Mas infelizmente, cara, a gente não consegue enxergar os sinais. Essa é a verdade. Então a gente não vê esses sinais vão acontecendo, parece que cada vez a gente fica mais cega, né? E tem que ter uma hora mesmo para dar o estalo. E que bom que você conseguiu sair fora na hora certa, que bom que você foi na polícia, que bom que você deu queixa. E é isso mesmo que tem que fazer, mulheres. Não é para aceitar apanhar do cara, não. É para ir lá, dar queixa e, sabe, fazer igual ela fez. Ai, Dani, mas não adianta. Adianta, gente. Adianta, sabe? Eu sei que, infelizmente, tem meninas que já me contactaram. Dani, eu fui na delegacia da mulher, um homem que me atendeu, riu da minha cara. Cara, procura outra delegacia. Infelizmente, tem gente, policiais, né, ruins? Tem, como tem em várias outras profissões gente ruim, tá? Mas eu acho que se você pega realmente uma delegacia da mulher que está disposta a te ajudar, vale muito a pena, né? Então você acaba se livrando ali de um problema. O cara, poxa, o cara ia atrás de você e foi o que você falou. Poxa, você sempre foi à luta, você não teve aí condições, mas a gente não pode se vitimizar, sabe, gente? Você viu, ela se formou em química, cara, foi trabalhar na Suíça, na França, foi pela empresa que ela trabalhava. Então, é o que eu falo pra vocês, o estudo, né? Porque se ela não estuda, ela não ia ser química, né? Vocês não concordam comigo? Então, o estudo, ele te leva para lugares imagináveis, para lugares assim que vocês podem ir, né? Profissionalmente. Por isso que eu falo para vocês o quanto é importante. Eu sempre falo essa frase que meu pai falava pra gente, sabe? Dinheiro um dia acaba. Um dia acaba. Tomara que não, né? Que se multiplique, mas pode ser que acabe. Você pode ter dinheiro, como meu pai teve dinheiro, e eu já contei pra vocês a minha história aqui. Quando a gente foi morar com minha mãe, ela torrou tudo, chegou uma época que a gente não tinha mais nada. Então, assim, o dinheiro realmente um dia ele acaba. Mas o que você aprendeu, o que você viveu, isso ninguém tira de você. Então, se você estuda, se você foca ali, peraí, eu quero fazer isso, eu vou estudar, eu vou ser boa nisso, e é nisso que eu vou crescer, você cresce, gente. As coisas acontecem, sabe? Eu, por exemplo, quando entrei na Amazon, todo mundo sabe, eu comecei de baixo. Eu falei, não, eu quero chegar num cargo mais alto, eu quero chegar num cargo de gerência, eu vou chegar. E eu lutei, e hoje, 4 anos depois, eu consegui,
né, tá onde eu queria estar. Eu estudo muito para isso, eu aprendo muito com isso. A minha chefe agora, no final do ano, eu vou até mostrar a vocês, ela me mandou um cartão. Ai meu Deus, saiu tudo, depois eu tiro. Ela me mandou um cartão, a minha Operation Manager da Amazon. E ela colocou o seguinte, ó. Eu vou ler aqui pra vocês, tá? Quem souber inglês pode dar até um print aí. E a área que eu cuido, vocês sabem, é a área despachando os caminhões hoje, né? Hoje eu tô na área do inbound, que é onde chegam os caminhões. E ela falou assim que ela tava super proud, que ela tava bem... Ai, gente, como é que é a palavra em português agora? Proud. Que ela tava super orgulhosa de como eu consegui levar o peak season, né, da Amazon, que é o Natal, que cresce muita demanda, e como que eu consegui fazer as coisas que eu fiz certas, né? Ela falou assim, eu sei que running inbound, que ficar no inbound, que é onde chegam os caminhões, que eu tenho horário para tudo, não é uma tarefa fácil, mas você fez com muito sucesso. Muito obrigada por sempre estar querendo aprender, por sempre ouvir meu feedback. A sua habilidade para ajustar as situações, né, fez com que o PIC fosse um sucesso. Muito obrigada por tudo e por seu hard work, seu trabalho. Então você recebeu um cartão desse da sua Operation Manager, que é a sua chefona lá, que é, cara, a mulher tem MBA, pós-graduação e blá blá blá. Pra mim é muito orgulhoso, sabe? Eu que comecei lá de baixo. Mas eu sempre falei, eu quero chegar em tal lugar e eu vou estudar para isso, eu vou aprender. Então eu aprendi muito. O meu primeiro ano na Amazon foi aprendendo. Eu aprendi todas as áreas que tem naquele building. Tudo que tem ali eu sei fazer. Ontem mesmo eu estava sozinha, que todo mundo já tinha ido embora, e teve o jam, que é uns pacotes, tinham simbolado lá em cima numa máquina. E normalmente, se você é manager ali, assistant manager, você tem que saber fazer isso, né? E meu chefe chegou e falou, Daniele, dá pra você ir lá fazer um restart na máquina? E é lá em cima, então assim, eu fui lá, eu limpei o jam, eu dei o restart na máquina, fiz tudo funcionar novamente. E por que que eu fiz isso? Porque desde a primeira vez que eu entrei na Amazon, eu aprendi a fazer o trabalho do jam break, eu aprendi a fazer o trabalho de quem tá dentro do caminhão. Eu penso assim, eu não posso cobrar uma pessoa a fazer um bom load, um bom unload, com horário, com tudo, se eu não souber o que tá acontecendo ali. Então assim, eu tô numa área hoje que eu tenho muita... eu tenho muita... Como é que se fala? Eu sei fazer porque eu tenho muita experiência ali. Porque eu já fiz aquela área quando eu era do outro lado. Quando eu tinha uma assistant manager, um manager ali mandando eu fazer. Então eu sei o que eu posso pedir aos meninos e o que eu não posso pedir aos meninos. Eu sei até onde eu posso exigir deles, né? Então é muito legal, sabe? E sim, se eu quiser crescer mais, eu penso em crescer mais, e eu tenho certeza que eu aprendendo mais, eu posso chegar cada vez mais longe. E isso é para vocês também, tá, gente? Que você crescendo, você estudando, você chega aonde você quiser. Não se faça de vítima, ai Dani, mas nossa, eu não tenho... Gente, tem cursos online hoje, tem tanta coisa que vocês podem fazer, mas comecem, porque tem gente que acha que é tão difícil a coisa que nem começa, né? Então vocês têm que começar de algum lugar, tá bom? E amiga, ó, muito feliz, hoje você tá aí ó, na França, em Paris, né? Realizando o seu sonho de trabalhar numa cidade que você sempre quis morar. Quanto ao seu filho, fica tranquila que a hora certa chega, né? Os meus filhos, eu tinha muita vontade deles morarem comigo na Europa, e quando eu realmente pude levar eles para a Europa, quem não queria mais ir era eles, né? Porque aí Melina já estava decidida a fazer medicina, o Bruninho não ia deixar o pai. Então, assim, eu acho que tudo na hora de Deus, sabe? Hoje eles estão chegando, eles estão vindo aqui para os Estados Unidos hoje. Em breve vocês estão vendo eles aqui, por aqui, vou fazer uns vlogs com eles. Eles estão vindo para os Estados Unidos hoje, passar férias comigo.
E assim a gente vai levando, sem se cobrar muito, sem ficar desesperada. E eu tenho certeza que a hora certa das coisas sempre acontece, né? A minha filha talvez tinha que ficar no Brasil, porque o sonho dela, Deus não deixou eles no Brasil, porque o sonho de Melina era fazer medicina, a Bruninha entrar na Polícia Federal. Talvez deram mais certo lá do que se tivesse, sei lá, ido pro exterior comigo, não sei. Mas eles têm passaporte europeu, na hora que eles quiserem, eles também, né, seguem a vida deles. Então é isso, um beijo pra vocês e até o próximo. Tchau!